Saudações gremistas, Vitor Lapoli aqui para falar de um tema muito complicado. Eu tenho certeza que muita gente pensa diferente de mim. E até explico que um dos grandes motivos de eu pensar muita coisa a respeito de Grêmio diferente de muitos torcedores é por morar em Santa Catarina, por ser catarinense, mas sou gremista desde quando eu era criança, né? Inclusive esse ano faz 30 anos que sou gremista, né? Eu tenho 36 anos, então ali dos meus 6 para os 7 anos eu virei gremista. Na época que a gente foi campeão da Libertadores em 95, então acompanhei, né, aquela trajetória campeã dos anos 90 com o Filipão, depois Evaristo de Macedo. Lembro muito do título de 2001 e antes desse título tinha um rapaz que jogava no Grêmio chamado Ronaldinho, que era aquele cara que botava a bola debaixo do braço e venceu várias partidas. Não ganhou um grande título, né? Foi campeão estadual e também campeão da Copa Sul. Tá? Não era Copa Sul Minas ainda, era Copa Sul 1999 em cima do Paraná. Inclusive, ano passado fez 25 anos dessa conquista, uma conquista que ela não é muito lembrada, mas é um título que o Grêmio tem. Bom, antes de dar minha opinião, não sou dono da verdade e o meu intuito aqui é porque, né, o futebol ele vive de ciclos, né? Ciclos se iniciam, ciclos se encerram e às vezes o raio cai mais de uma vez no mesmo lugar. Já tivemos vários grandes jogadores formados nas categorias de base do Grêmio e às vezes acontecem, né? Uma hora chega o final da carreira do atleta, ele quer voltar para o Brasil. Tá? Então, muita gente já chateada com muitas pessoas chateadas com o Arthur, que estava para vir, né, para o Santos, era uma informação que tinha, mas a informação que eu vi, não estou acompanhando. Hoje foi um dia que eu acompanhei muito pouco os noticiários. Hoje dia, a gente já está no dia 1º, né? Estou gravando 3 para 4 horas da manhã. Mas o noticiário do último dia de janeiro eu praticamente não vi muito pouco, não vi a apresentação do Neymar, enfim. Mas estou vindo aqui trazer minha opinião, até porque a gente tem um atleta chamado Gabriel Mack, que ele pode vir a ser, né, um jogador, no mínimo, um jogador importante de seleção brasileira. Ele tem potencial para com que isso aconteça e ter uma carreira maior do que do Ronaldinho Gaúcho na seleção brasileira. Não é muito difícil, claro, né? O mais difícil de tudo não compete somente a ele, que é o Brasil voltar a ser campeão do mundo. Mas, enfim, né, entrando aí nesse assunto, né, do Ronaldinho e fazer um paralelo, né? Estou gravando esse vídeo por conta do... Vocês viram na thumb aí com o Neymar. Então, foi isso que me motivou a gravar este vídeo. E aí, a partir daqui, eu sei que até alguns amigos meus talvez fiquem chateados com algumas coisas que eu vou falar. Tá? Então, a primeira situação que a gente tem que ter em mente é o seguinte, tá? O que move o futebol é dinheiro. Tá? Então, assim, eu não vou me estender muito nesse vídeo, até que é um assunto que eu falaria 2 horas, mas não é o caso, né? Se por um acaso repercutir esse vídeo, aí talvez eu faça algum desdobramento a respeito dele, mas eu vou deixar muito bem claro uma seguinte situação. Tá? A carreira do Neymar desde o início, tá? E isso também diz muito, acredito eu, né? Posso estar equivocado, o assessoramento, né? O empresariamento que o pai, né? O Neymar pai, fez do filho. Ele teve muito mais tato para conduzir a carreira do Neymar, e aí o Neymar consegue sair com o título de Copa do Brasil, acredito que o Paulista também, e a Libertadores em 2011. Tá? E aí ele sai ele ganhava já um grande salário. Tá? Eu vi uma informação do PVC, eu posso ter entendido errado, mas que já naquela época ele ganhava 3 milhões no Santos. Tá? Um salário muito alto.
Então, assim, o que a gente tem que entender, tá? É muito legal tu olha assim, pô, o ídolo, tá? O ídolo ele tem que ser pago. Então, para fazer um paralelo muito simples e atual, Renato. O Renato ele ganhava 1,5 milhão por ser ídolo. Ele não ganhava por conta somente do resultado de campo que ele entregou. Claro que ele entregou bastante resultado de campo, o Grêmio disputou vários títulos, ganhou 2 importantes, poderia ter ganho mais. Isso aí contribuiu, mas não foi somente isso. O que ele fez lá em 1983 já importou. Mas aí o Grêmio, num momento sem títulos, ele vem, ganha de novo. Aí temos a questão do rebaixamento, ele volta, ajuda a subir e faz uma campanha interessante em 2023, que eu tenho várias ressalvas, quem me conhece sabe. Mas enfim, renova com um baita de um salário, 1,5 milhão. Então assim, esses caras eles têm que ser pagos. O Neymar era muito bem pago, o Renato estava aqui extremamente bem pago. Tá? Só que o Renato ele sempre funcionou assim na carreira dele. Quanto mais ele ganha, menos ele entrega. Tá? Então, o salário que ele recebia em 1984 era muito maior do que em 83. 84 a 86 o Renato não entregou nada futebolisticamente dizendo, né? Rendimento, resultado, não entregou. Ah, fez os golzinhos dele, fez. Chegou na seleção brasileira, poderia ter ido na Copa de 86, sim, com certeza. Aí em 87 ele vai para o Flamengo. E no Flamengo ele vai lá, no primeiro ano ele é o craque da Copa União, né, do título vencido pelo Flamengo. E aí o que ele faz depois? Aí quando ele vai para um outro clube, ele entrega no primeiro ano e depois não entrega mais. Tá? Isso acontece também, Renato, treinador, ele entregou 16, pô, que ótimo que a gente tinha um baita do elenco, entregou 17 também, aí 18, inicia muito bem, mas faltou vários detalhes, também da diretoria, mas faltou também um cara com décadas de bagagem no futebol chegar para a diretoria e falar assim, precisamos de um terceiro zagueiro titular. Como assim? Já tem um Kahneman e Jeromel. Eles não vão jogar todos. Se o Grêmio tivesse um outro zagueiro ali, naquele momento, contra o River Plate, e eu vou só encerrar essa parte do Renato aí, que senão vai acabar virando um vídeo sobre o Renato, mas não é exatamente só. Tem a ver com o Renato por ele ser o grande ídolo para a maior parte da nossa torcida. Tá? Mas o Everton, ele faz o primeiro gol do Grêmio de 2014. Ele vai virar titular do Grêmio só em 2018. Tá? Em época que você fala muito em minutagem, a pouca minutagem que ele teve de 14 a 18 fez diferença na hora que ele foi finalizar aquela bola e não acertou. Ah, mas o Diego Souza pelo Vasco contra o Corinthians, já com tempo de carreira não fez aquele gol. Eu acredito que um jogador mais experiente teria feito aquele gol. Poderia continuar não fazendo? Poderia. Mas eu acredito que o Everton foi muito decisivo em vários momentos do Grêmio, mesmo não sendo titular. Ele faz um gol contra o Palmeiras que foi importantíssimo para a nossa classificação. Acredito que foi na Copa do Brasil ainda, né, em 2016. Ele faz o último gol lá em Minas Gerais na final. Ele faz o gol da semifinal do Mundial de Clubes, senão talvez não teria nem Real Madrid, não teria final. Então era um jogador que era muito importante, poderia ter tido mais minutagem anteriormente. Tá? E aí o Renato, chega um momento que ele joga o time todo para trás, como ele fez várias vezes em 2024. Só que a gente não lembra disso, as pessoas não lembram. Se assistir lá, o Renato já fazia aquilo desde 2018. E tem aquela entrevista do Bruno Cortes, que ele fala, o Renato queria ir lá em Lanús, para o segundo jogo da final da Libertadores, queria ir retrancado, a gente que não quis. Pois é, em 18 a gente chegou uma hora que ele fechou a casinha completamente, e aí era só River Plate jogando, mas teve arbitragem, etc. É do futebol. A gente nunca pode trabalhar pelo mínimo, a gente tem que trabalhar sempre pelo máximo, né? Tem até a historinha do último vídeo lá da direção defensiva. A gente sempre tem que esperar que algo errado pode acontecer. Quando a gente trabalha no limite, aí ferrou. Né? O torcedor do Fluminense sabe muito bem a respeito disso.
2008, que o Fluminense tinha chance de ser campeão durante os 90 minutos, o Renato quis ir para os pênaltis, e aí a história o pessoal já sabe, né? O Fluminense deixou de ser campeão da Libertadores já naquela época, 10 anos depois ele faz mais ou menos parecido, e o Bressan, infelizmente, né, o time já estava, né, com o toba na mão, e pressão, o Grêmio era melhor que o River Plate como elenco, já tinha vencido na Argentina, vencia aqui e tomou uma virada porque baixou a cabeça e achou que fazendo o mínimo as coisas iam dar certo, mas não daria, tá? Mas voltando lá à questão do Ronaldinho para finalizar, o que eu penso mesmo completamente, eu não vou falar tudo aqui, claro que Assis e Ronaldinho não são as pessoas que melhor se expressam, para não dizer outra coisa, mas faltaram duas coisas, tá? Para o Ronaldinho poder ter voltado, tá? Talvez três. Primeiro, quando ele estava aqui sendo um grande destaque do futebol brasileiro, ele não foi valorizado como deveria. O Neymar foi. Tá? O próprio Renato depois faz. Claro, o Renato fez gols no Mundial, ótimo, né? Tem tanto cara que jogou pouco aqui no Grêmio e teve contrato renovado. Aí, se a gente ficar esperando amor, vai dar ruim. O futebol é dinheiro, são cifras. São cifras. Tá? O Neymar ele foi pro Santos, né? Porque para voltar para casa precisa de um ambiente que se sente bem e etc. Mas enfim, essa é a primeira situação. Segunda, o Ricardo Von Tobel foi no Duda Garbi e ele fala uma coisa importantíssima. O que acontece? Aquela mágoa lá de 2001, da saída do Ronaldinho, muita gente ainda tinha aquilo. Porque ele vai ter que suar sangue, né? Vai ter que comer muita farinha, vai ter que entregar. Assim, o Ronaldinho era um cara que já vinha se encaminhando para sua aposentadoria, a passos largos, e ele queria tranquilidade. Então, se o Grêmio chega e fala assim, Ronaldinho, nós vamos pagar o salário que você quer, tá aqui, 1 milhão por mês, tá? Vamos suavizar algumas regras para você, porque tu é um extra classe. Se tu quiser dar uma volta no Rio, tranquilo, pode dar uma volta no Rio de vez em quando. A gente precisa que você esteja aqui para os jogos. Assim, ele foi campeão da Libertadores no Atlético Mineiro. Tá? Eu sou favorável a esse tipo de situação? Não, mas faz parte do futebol. Né? É uma situação que poderia nos ter dado um título em 2011 ou 2012. Não lembro que ano que ele foi campeão no Galo, acho que foi 12, né? Campeão da Libertadores. A gente poderia ter sido campeão mais de uma vez. Mas aí uma terceira situação que é a seguinte: chega, senta, Ronaldinho, o que tu quer da tua vida? Tu quer curtir? Tem a proposta do Flamengo? Porque assim, sabe uma grande diferença, tá? Nessas três situações. O Renato, ele não era gremista e não era de Porto Alegre. O Neymar, ele, acho que também, não sei se ele é de Santos, mas enfim, não era santista, até onde eu sei era palmeirense, né? Santista ele não era. O único que era da cidade do time e torcer pro time de verdade era o Ronaldinho. Então a gente chega pro Ronaldinho e fala assim, Ronaldinho, tu quer passar um tempo no Rio? Tu quer curtir, etc. Bom, tu pode fazer isso quando se aposentar, mas tu quer fazer agora? Tá. Vamos fazer o seguinte, fica 6 meses, fica um ano aí no Flamengo, vamos tentar ver um jeito de não queimar a tua imagem. Eu estou botando isso como última situação possível, tá? Vamos tentar ver um jeito de não queimar a imagem, faz de conta que tu vai se recuperar para voltar para a Europa. Acho que até tinha situação de filho, não sei se o filho dele morava no Rio, enfim. Usa o que der. E aí depois volta. Quer curtir um pouco no Rio? Pô, ele não foi pro... Esses dias eu até perguntei no perfil do Twitter, que ninguém entendeu, né? Eu também não quis contextualizar. Perguntei lá no perfil do Twitter qual cidade tem a melhor noite, né? Eu sei que é o Rio de Janeiro, mas depois é qual? O pessoal fala muito bem da noite de Porto Alegre, não conheço. Mas será que a de BH é tão melhor assim? Porque depois eu fui para BH, né? Então, assim, falta da gente cobrar
gremismo de quem tem que ser cobrado o gremismo. O Renato não era gremista, virou, eu digo que é um amor condicional, né? Porque existe o amor incondicional, que é o nosso, pelo Grêmio. 4 para as 4 da manhã estou aqui gravando um vídeo a respeito de Grêmio. E existe o amor condicional, é aquele que depende das cifras. O Renato não vai para qualquer situação envolvendo o Grêmio se ele não receber. Ele nunca fez, já faz aí 45 anos que ele chegou no Grêmio, né, lá para jogar no Grêmio vindo do Esportivo. 45 anos, ele nunca fez absolutamente nada né, representando a instituição Grêmio sem receber. Nunca fez. Se o Grêmio faz aniversário de Mundial, ele não vem. Ele vai no Amigos do Zico, mas ele não vem para cá. E o Renato, para quem quis estudar, né, foi atrás, ele era deslumbrado com o Maracanã, deslumbrado com o Zico, com o Flamengo e etc. Pô, era aquele cara que olhava... Bom, para finalizar, a gente tem aqui no canal uma live com o Anderson Pico. O Anderson Pico ele fala a respeito jogou no Flamengo, ele fala a respeito da passagem dele no Flamengo. Nem sei se ele era gremista de infância, mas tem uma coisa que é muito bonita que ele fala. Ele fala assim, o maior time que eu joguei na minha vida foi o Grêmio. E aí é esse sentimento que a gente tem que ter como gremista. Ah, mas o Flamengo tem 40 milhões de torcedores. Como diz lá o Guto, né, do canal Onde Estiver o Grêmio, pô, o Grêmio passa por tanta situação ruim, tanta coisa acontece com esse clube. E a gente tem a história que a gente tem é porque a gente é muito grande. Agora, quando a gente entender esse amor, saber que o jogador está por dinheiro, e quando esse jogador o jogador bom quiser vir para cá, pô, a gente não deu as condições pro Suárez. O que a gente fez pelo Suárez em 2023, a gente nunca fez pelo Ronaldinho enquanto ele estava no Grêmio. A gente nunca fez. Tá? Então, vem uma grife aí a gente faz. E seria feito por ele, para ele, em 2011, né? Seria feito para ele em 2012, acabou não acontecendo, né? Por situações que algumas eu já coloquei aqui. Mas enfim, né? Ninguém precisa concordar comigo, só que a gente precisa pensar e agir diferente para com que outros grandes jogadores, teve o caso do Alex Telles agora, uma hora vai ser a situação do Arthur, outros grandes jogadores possam vir jogar aqui. Se realmente forem jogadores que vão nos ajudar, a gente tem que tentar viabilizar. O Neymar está indo para o Santos vai disputar Libertadores, até onde eu sei, não, veio da segunda divisão, né? Não vai disputar Libertadores, não vai disputar Sul-Americana, é só Copa do Brasil e Brasileiro, mas ele está lá. A gente tem que perceber se realmente vai valer a pena, porque a questão do Neymar tem uma questão toda de marketing em cima. Por exemplo, o Suárez veio, a gente não jogou Libertadores nem Sul-Americana também. Só que a gente teve muito jogo transmitido. O Grêmio foi o segundo time que mais ganhou dinheiro da Globo em 2023. Tá? Não sei se perdeu só para o Corinthians ou para o Flamengo, ou a gente ficou em terceiro, enfim. Tá? Então a gente ganhou muito dinheiro por essa situação. Então tem que saber trabalhar, saber valorizar, porque se o nosso maior ídolo, que diz que é mais gremista do que todo mundo, mas a gente nunca vê ele com a camisa do Grêmio, queria uma Babilônia para treinar aqui, por que aqueles que vão nos entregar em campo não podem ser valorizados? Tá certo, pessoal? Obrigado quem assistiu praticamente 20 minutos aí de vídeo. Estão convidados a concordar e discordar, mas eu precisava fazer esse vídeo aqui. Enfim, um abraço aí. Obrigado quem curtiu, quem compartilhou, quem está inscrito no canal. Mais um vídeo aqui no Backstage Tricolor.